Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para todo o Brasil e, é claro, que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Ibiraiaras no sul do país e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos ver como é que estão as condições atuais de umidade no solo nas áreas produtoras do nosso país. Começando pelo mês de outubro, que foi marcado pelo espalhamento da chuva por grande parte do Brasil. O mês começou com a chuva muito concentrada na região sul e, especialmente a partir de meados de outubro, é que a chuva foi evoluindo entre o sudeste e o centro-oeste e alcançando inclusive as áreas do Mato Piba, onde a chuva chegou a ultrapassar a média em alguns pontos e também ultrapassou a média entre norte de São Paulo, Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e boa parte do estado de Goiás. Atenção, porque essa chuva aqui do Mato Piba ainda não é a consolidação, não é a chuva que vem para ficar. E o mês de outubro começou com a chuva no centro e sul do Brasil, com maiores acumulados principalmente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e muitos pontos aqui entre Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso. Por conta da evolução da chuva, o que evoluiu também foi a água disponível no solo. Gradualmente a gente vê a água disponível aumentar aqui entre Minas, Goiás e Mato Grosso. E ainda temos elevados índices de umidade entre o norte do Rio Grande do Sul e a metade sul do Paraná. E a tendência é de aumentar ainda mais a umidade em toda essa faixa azul aqui do nosso mapa, que vai desde a costa do Sudeste até a região norte. Já na região sul, como a chuva vai ser bem mais localizada, mais espaçada, a umidade tende a diminuir um pouco nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, mas ainda não é nada muito preocupante, porque a chuva deve voltar, ainda que seja uma chuva mais espaçada, o que deve trazer uma certa manutenção para os índices de água disponível no solo. Bom, chuva dos próximos dias. Ela segue concentrada entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, praticamente. No sul do país, não deixa de chover, mas são baixos acumulados e que não alcançam a média histórica, sobretudo no interior da região. Também aqui, ó, entre Paraguai e as áreas produtoras aqui da Argentina, com chuva abaixo da média. Depois de 12 a 18, o corredor de umidade mantém os maiores acumulados entre o sudeste e o centro-oeste, diminui ainda mais a chuva do sul do Brasil e a chuva alcança o Mato Piba, mas como eu falei, esta ainda não é a consolidação da chuva, porque olha o que acontece na próxima semana. A chuva diminui no Mato Piba, por quê? Porque volta a chover no sul do Brasil. O corredor de umidade se volta para o sul do país, onde a chuva vai até ultrapassar a média. Aqui entre o sudeste e o centro-oeste, não vai deixar de chover de 19 a 25 do 11. Só que aqui a chuva vai ficar um pouco mais espaçada, o sol vai aparecer mais vezes, e aí a temperatura vai até subir mais por conta dos períodos de melhoria entre uma chuva e outra. Mas isso dura pouco tempo, porque de 26 de novembro a 2 de dezembro, o corredor aos poucos volta a se configurar no eixo sudeste-norte, ainda com um pouco de chuva no sul, porém já com menos intensidade. E aí, para o começo de dezembro, o corredor ganhando cada vez mais força e até meados de dezembro, mantendo a umidade concentrada desde a costa do sudeste até a região norte. Sul do Brasil. Tem previsão de chuva, porém ela é menos intensa, mais localizada, os episódios de chuva mais espaçados, intercalados por maiores períodos de tempo firme. Bom, a temperatura ela permanece mais amena, sobretudo aqui no centro do país, entre São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Em alguns momentos ela até aumenta um pouco, que é quando a chuva se volta para a região sul, aí o sol aparece mais vezes no interior de São Paulo, aí a temperatura pode subir um pouco, mas de uma forma geral, temperaturas máximas principalmente mais amenas aqui no centro do país, justamente por conta da maior frequência de chuva, tá? Bom, tendência de chuva e de temperatura começando pelo Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha no Rio Grande do Sul, tá vendo? Ó, tem previsão de pelo menos uma frente fria por semana. Só que entre uma chuva e outra é tempo mais firme e a temperatura subindo, em alguns momentos subindo bastante, tá? Então aqui pelo menos até quase o final do mês de novembro tem pelo menos um sistema por semana provocando chuva, o que deve trazer uma certa manutenção da umidade no solo. Protásio Alves também, ó. Uma vez por semana pelo menos tem episódio de chuva previsto, tá? Intercalado aí por alguns dias de tempo mais firme e com a temperatura em elevação. O que é importante a gente ver aqui, não tem nenhuma janela muito prolongada totalmente sem chuva, tá? Então, pelo menos uma vez por semana tem algum sistema provocando alguma chuva
no interior do Rio Grande do Sul, inclusive nas áreas do Sicredi Biraiaras do Rio Grande do Sul. Bom, Iturama em Minas Gerais tem previsão, é um outro cenário, né? A chuva é mais frequente e tem essa janela aqui, ó, de tempo mais firme, mas que não é preocupante. Nesse momento aqui é quando a chuva deve descer um pouco para o sul do Brasil e aí fica com o tempo mais firme na região de Iturama, a temperatura sobe, mas logo, olha quem estará de volta, a chuva, tá? Então, mesmo que ocorram algumas janelas de tempo mais firme, não é nada preocupante, até porque a umidade do solo está aumentando e ainda tem muita água para cair. O mesmo ocorre aqui em Sacramento, tem essa janelinha aqui de redução da chuva, tá? Tempo mais firme, temperatura subindo, mas logo quem estará de volta é a chuva, garantindo aí uma segunda quinzena do mês, com umidade e que deve persistir pelo menos até o começo do mês de dezembro. E já adianto que dezembro também vai ser bem molhado para as áreas mais centrais do país, o que acaba incluindo a região do Triângulo Mineiro. Bom, um resumo breve aqui da previsão para os próximos 10 dias, começando pelas áreas do Sicredi e Biraiaras no Rio Grande do Sul, com volumes em torno de 30 até perto de 50 milímetros em algumas localidades, ó, 46 milímetros em Nova Prata, 44 milímetros em Capão Bonito do Sul, 30 milímetros em Muliterno, Davi Carnabarro, Siríaco, ou seja, vamos dizer que entre 30 e 45 milímetros estão previstos para a maior parte desses municípios. E a temperatura variando. Quando chove, ela diminui, depois que a chuva passa, o sol aparece, gradualmente a temperatura sobe, então segue com bastante variação a temperatura no Rio Grande do Sul. O Triângulo Mineiro é outro cenário. Olha só a quantidade de chuva: 144, 148, mais de 160 aqui para Itapajipe, ou seja, grandes acumulados de chuva estão previstos ao longo agora desses próximos 10 dias. A temperatura, no geral, segue mais amena, mas quando ocorrem alguns períodos de melhoria, com facilidade a temperatura sobe também no Triângulo Mineiro, tá? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima.